Boa tarde a todos, meus amigos. A paz. Meus irmãos, estou aqui no meu horário de almoço. Eu gostaria de conversar com vocês, meus irmãos, para que nós possamos compreender, sabe? Para que possamos interpretar, para que possamos compreender, começar a compreender os ensinamentos do Cristo. É necessário que começamos a olhar com os olhos espirituais a Escritura, sabe? Tudo em Cristo é ensinamento, sabe? Tudo nele é ensinamento. Aos olhos carnais, meus irmãos, aos olhos comuns, sabe? Aos olhos presos na matéria, muito de suas parábolas, muito de sua vida, sabe? É vista apenas como atitudes aqui da terra, sabe? Atitudes materiais, sabe? O Evangelho, as parábolas do Mestre, quando fala do bom samaritano, aqueles homens que desciam de Jerusalém, o outro, o bom samaritano, que é o caminho contrário, sabe? Há um ensinamento, sabe? Quando é dito das farinhas, do fermento colocado em 3 vasilhas de farinha, sabe? Há ensinamento. Quando fala do filho pródigo, muitas vezes nós ficamos presos só ao olhar do filho que retornou, sabe? Só que são 3 personagens nessa parábola, sabe? O pai e o filho mais velho. Quem que representa a religião de hoje em dia, sabe? Qual dos 3 representa a religião de hoje em dia? São coisas que nós precisamos observar mesmo, pois são ensinamentos, sabe? Quando Jesus fazia as travessias no mar, sabe? No barco, quando estava dormindo no barco. Isso só vamos começar a compreender, meus irmãos, essas falas do Mestre, quando começarmos a olhar o Evangelho com os olhos espirituais. Sabe? Se olharmos com os olhos carnais, meus irmãos, aquele homem entrando pelo telhado, pra gente, sabe? Ah, ele entrou pelo telhado porque a porta estava cheia. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Sabe? O que Jesus quer dizer quando Paulo manda as pessoas tirar tudo que é pesado do barco para que o barco não naufrague? O que ele quer dizer com isso, sabe? O que Jesus quer, que Deus quer nos mostrar, sabe? Quando Jonas foi no momento de tribulações, momento de dificuldade, ele desceu para o porão do barco. Isso tudo é ensinamento, meus irmãos. Só que nesse ensinamento, nós só vamos conseguir compreender se nós buscarmos compreender, olhar para o Evangelho com os olhos do Espírito, sabe? Entender com o Espírito, meus irmãos. Jesus, ele não fala com Jailson carne, sabe? Ele fala com Jailson espírito. É o meu espírito, mano, que precisa melhorar, sabe? Ah, mas o Jailson vai precisar passar por momentos de lágrimas, momentos de dores, dificuldade na terra, sabe? É o meu espírito que precisa aprender, sabe? Ah, o Jailson não pode. O Jailson que veio para a terra, ele segue a Jesus agora, aceitou Jesus. Ele vai ter tudo que de bom que da terra, sabe? Vai ser próspero, vai ser abençoado. Meus irmãos, é meu espírito que precisa aprender, sabe? É meu espírito que precisa crescer. Entenda isso, meus irmãos. Você é um espírito, sabe? Você é um espírito momentaneamente animando esse corpo físico, sabe? Animando esse barco. Você não é esse que você olha no espelho, sabe? Você não é essa pessoa que você olha no espelho, meus irmãos. Essa imagem que você vê no espelho é a imagem desse corpo físico que Deus te emprestou. Vai chegar um dia que vamos ter que devolver esse corpo físico, devolver esse barco, sabe? Então você não é esse, meus irmãos. Mais uma vez eu digo para você, sabe? Precisamos a compreender, a começar a entender o Evangelho como Espírito, sabe? Pois a perspectiva que nós muitas vezes olhamos aqui na Terra é como interpretar com os olhos carnais, com os olhos materiais, sabe? Vendo somente aquilo dali, sabe? Cristo, meus irmãos, em sua infinita sabedoria, sabe? Ele fala ao nosso espírito, sabe? Tem ensinamento em tudo do Mestre, tem ensinamento para o nosso espírito, meus irmãos. Mostra como fazer a travessia nesse mundo material, nesse mundo físico, sabe? Então ele ensina, é o nosso espírito, como fazer a travessia nesse mundo material, meus irmãos. Em momento de dificuldade, em momento que o nosso barco está passando por tempestade, o que nós devemos fazer, sabe? É tudo ao nosso espírito, sabe? Então, se não se apegue, não se desespere, se momentaneamente aqui na Terra você passa por algum problema, sabe? Pedras no caminho, momento de lágrima, momento de bolso tá mais vazio, sabe? Entra aquele desespero, Senhor, cadê você? Cadê o Senhor? Por que me abandona, Pai? Meus irmãos,
tudo é para o seu espírito. O ensinamento dado por Deus, o ensinamento dado por Cristo, é para que o meu espírito cresça, o meu espírito aprenda. É para que o seu espírito cresça, para que o seu espírito aprenda. Nós não somos da terra. Nós estamos apenas passando um momento curto, passageiro, aqui na terra. Então comece a olhar já a Deus não mais como um Deus da terra, sabe? Nem você pertence aqui, meus irmãos. Por que você está tão preso a essas visões terráqueas, sabe? Deus não é o Deus da sua igreja, Deus não é o Deus da sua religião, Deus não é o Deus da terra. Deus, nosso Pai, é um Deus cósmico, é um Deus universal. Comece a olhar, comece a tentar compreender o Pai, começar a compreender a Cristo com esse olhar espiritual, sabe? Não mais com o olhar preso a uma caixinha de fósforo, meus irmãos, prendendo o nosso Pai, sabe? Dentro de uma caixinha de fósforo, achando que ele é pequeno ali, sabe? Não é, meus irmãos. De coração, sabe? Não é, sabe? Eu sei que muitas das vezes, nesses caminhar, nesses séculos passados, sabe? Nós viemos alimentando essa ideia, sabe? Desse Deus pequeno, sabe? De nós precisamos ter coisas aqui na terra, sabe? Meus irmãos, somos espíritos. Há necessidade de começarmos a conversar como espírito, tá? Pense nisso, meus amigos. Capaz de vir no Mestre de vossos corações. Beijo no coração de todos, a paz. Fique com Deus.